Por decisão do Supremo Tribunal Federal, deputados e senadores ficam impedidos de acrescentar nas medidas provisórias itens que tratem de outros assuntos, conhecidos como jabutis. O Senado aprovou a MP, que deve ser a última com emendas estranhas ao texto original. A medida provisória 678 foi editada para permitir o regime diferenciado de contratações para obras em presídios, mas saiu da Câmara dos Deputados com mais de 40 itens. Nós vamos terminantemente proibir e submeter a decisão ao plenário do Senado Federal, qualquer matéria que não tenha vinculação temática com a matéria objeto da medida provisória. Renan Calheiros também decidiu dar 30 dias, prorrogáveis por mais 15, para o governo apresentar defesa em relação ao parecer do Tribunal de Contas da União, que recomenda a rejeição das contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff. Eu entendi, ao fazer esse despacho, garantir o direito constitucional da defesa, do contraditório, exatamente a exemplo do que aconteceu. Se o governo desejar, se o governo não desejar, a matéria imediatamente irá para a Comissão de Orçamento. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta de emenda que abre a possibilidade para os indígenas receberem compensação financeira pela geração de energia hidrelétrica. Nos potenciais hidrelétricos que tem dentro das reservas indígenas e aqueles que forem de comum acordo permitido ou consensuado pelos indígenas que eles possam ser aproveitados, a minha proposição é de que eles participam efetivamente nos resultados dessa concessão, vamos chamar assim, que é feita. A Comissão de Educação aprovou o projeto que aumenta o piso salarial dos professores de R$ 1.917 para R$ 2.743. Consideramos meritório que o PLS não tenha simplesmente criado despesas sobre os cofres públicos, mas que tenha previsto um esforço da Receita da União através da destinação de 5% da arrecadação das loterias federais, esportivas e específicas de números ou símbolos administrados pela Caixa Econômica Federal. A Subcomissão Permanente de Mineração debateu a exploração dos fertilizantes minerais. A falta de uma política para o setor torna o Brasil dependente de minerais importados. Na Comissão de Direitos Humanos, sindicalistas pediram que o Senado rejeite proposta que acaba com a obrigatoriedade da contribuição sindical, que corresponde a um dia de trabalho por ano. Eles não estão pedindo nada a mais do que aquilo que os trabalhadores já contribuem para as entidades sindicais poderem defender aqui no Congresso, defender junto aos empregadores, seja da área pública ou da área privada, os interesses dos trabalhadores. Em audiência na Comissão de Infraestrutura, senadores da região norte cobraram do IBAMA e do DENIT a retomada das obras de recuperação da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. Não dá para entender e aceitar como é que dois órgãos do mesmo governo, um quer fazer a obra e o outro não quer deixar fazer a obra. O projeto de resolução que altera a cobrança do ICMS foi tema de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional. Os senadores ouviram representantes das secretarias de Fazenda dos estados do Sul e do Sudeste. A Comissão de Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle discutiu a metodologia de cálculo do desemprego no Brasil. Na CPI do futebol, representantes de 7 federações estaduais. O presidente da CPI, senador Romário, questionou a situação do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, depois da prisão de dirigentes da FIFA na Suíça. O Brasil inteiro sabe que o Marco Polo Del Nero não sai do país por medo. O ato de substituí-lo no exterior não pode ser considerado pelo senhor, pelas pessoas, como cumplicidade. O Senado realizou a Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz.
As pesquisas em epigenética foram o tema. A teoria é que os genes podem ser alterados durante a gestação e nos primeiros anos de vida, dependendo do ambiente em que vivem as mães e as crianças. Uma criança se desenvolve desse jeito ou do outro porque ela nasceu assim, porque ela tem talentos, porque os genes dela a determinam, ou tudo depende do meio ambiente? Essa grande questão, não estou dizendo que tem uma resposta final, mas que a teoria epigenética traz uma boa solução para essa questão. E a TV Senado recebeu em São Paulo o prêmio Vladimir Herzog, na categoria Documentário para Televisão, pela obra Em Busca da Verdade, dos jornalistas Lorena Maria e Deraldo Goulart. O prêmio é um dos maiores e mais antigos do jornalismo brasileiro na área de direitos humanos. E a importância de ouvir e brincar com música e de contar histórias para crianças pequenas foram tema de oficinas no último dia da Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz no Senado. Brincadeiras, música e imaginação são recursos reconhecidos pela ciência para garantir o bom desenvolvimento das crianças. As oficinas foram direcionadas para quem trabalha com primeira infância, educadores e profissionais de saúde. Vocês mesmo no berçário, vocês podem tirar um pequeno tempo para fazer um carinho em cada um dos bebês de uma forma musical. Na, 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 nené. Nana menino, nana carneirinho, 1, 2, 3. A gente vai contando história, a gente vai, quando é o caso da criança, a gente traz um livro, a gente traz uma brincadeira, uma dinâmica, a gente atrai a atenção da criança para ficar conosco. Então as crianças elas começam a sair daquele momento triste do tratamento, da injeção, da doença, do diagnóstico, e elas vão para aquele momento da brincadeira. A gente começa a trabalhar com a criança e desenvolver a própria criança. Todo mundo pode fazer música, mesmo quem não domina um instrumento. O desafio foi colocado na oficina Brincadeiras Musicais, Expressão de Potenciais. O maestro vem aqui para frente sem instrumento, como acontece numa orquestra. O maestro tem a batuta, que aqui nem precisa de uma batuta, pode ser só o próprio corpo, e a orquestra com os instrumentos. Vamos lá. Algumas coisas surgem desde a infância como emergências de expressão, que a gente está acostumado desde sempre a se expressar com som. O bebê tem uma emergência numa fome ou em alguma outra necessidade, ele chora, ele grita, ele ainda não fala. E essa capacidade, às vezes, a gente perde no decorrer da vida. Então, as brincadeiras musicais são uma forma de tornar acessível de novo para todo mundo esse mundo do não verbal, dos sons, de se expressar desse jeito e de trazer para fora coisas que estão lá dentro da gente que a gente com as palavras às vezes não consegue chegar nesse ponto. Com o som, com a música, com o movimento, porque música é movimento, a gente consegue expressar isso de uma forma muito mais rica e muito menos limitada do que só com as palavras.